A produção das ideias é uma coisa que pede paciência, humildade e o encontro das palavras aceitáveis pelos que vão ler, ouvir. Por exemplo, o senhor tocou numa questão aí que me interessa muito, que é a questão das ideologias. Né? O senhor disse que está tudo muito confuso. Eu concordo com o senhor, absolutamente, depois da queda do Muro de Berlim. Né? Antes o mundo vivia o pensamento de esquerda, o pensamento mais progressista, um pensamento conservador. Hoje, o neoliberalismo, digamos, é a grande conquista, entre aspas, né, das ideologias. Né? Onde é que estão as ideologias? Morreu a ideologia? Né? Mas ao contrário. Porque hoje as ideologias estão nas coisas. Quer dizer, que é outra grande marca do nosso tempo, é que antes eles estavam na cabeça dos filósofos, dos ideólogos, hoje as coisas trazem uma ideologia, né? E eu acho que esse processo do consumo, ele é exatamente grave por isso, porque as coisas nos arrastam, né? E nos comandam. E, por outro lado, eu creio que há uma busca de outra coisa, né? Uma busca que se dá de forma diferente, quer dizer, a recusa de certas filosofias, de certas religiões ocidentais, né? No caso do Brasil, né? É uma invasão. Chega numa livraria, e a gente vê que toda essa literatura de autoajuda, ou oriental mesmo, que é uma busca de outra coisa, né? E há também as manifestações da música, tudo que vem de baixo, né? Esses rapistas que são grandes cientistas políticos e também filósofos populares extraordinários. Quer dizer, está faltando que nós, os homens da faculdade, também sejamos capazes de abandonar um pouco a nossa língua, que é o facultês, e passemos a usar uma linguagem que seja representativa de uma outra coisa, né? O senhor acha que o rap, nessa música, é uma música no fundo também de protesto, tudo isso, né? Eu não conheço bem, mas acho que nasceu com os negros americanos, né? Exatamente. E tomou formas aqui no Brasil bem genuínas, né? Porque para eles isso não é nada especial, dos outros é refresco, não faz mal. Então é a cara do lugar, né? E daí que vem a força, porque ele acaba falando às pessoas e convocando as pessoas a uma mobilização que aparentemente não é muito grande, mas que na realidade tem uma grande força. Voltando aqui para a questão do negro, professor, o senhor tem lecionado na França, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Como é que o senhor era visto? Quer dizer, é diferente do Brasil, quer dizer, o fato de o senhor ser negro, né, e ter uma posição intelectual muito forte, o senhor ser um grande intelectual, o senhor sentia racismo? Como é que era visto isso? Bom, a universidade é sempre uma ilha, né? Então, na universidade, é uma ilha onde o exercício da hipocrisia nas relações cotidianas é uma regra. Então, está tudo bem, né? O negócio é fora, né? Quer dizer, o negócio é o cotidiano mesmo, que varia em função do lugar onde a gente está, né? Quer dizer, que será diferente na França, será em relação aos Estados Unidos ou em relação ao Brasil, né? Mas em todos esses países o negro é visto como alguém que pertence a uma camada econômica, cultural, intelectual, etc., inferior, né? Quer dizer, que no seu debate intelectual, o senhor como negro, as pessoas de certa forma dizem, mas como ele sabe tanto? Existia isso? É possível, não? Esse espanto diante do inesperado, né? Não sabia que o senhor era baiano, né? Nós não sabíamos. E o senhor acha que nesses últimos anos aqui no Brasil a questão racial avançou
Como é que o senhor sente a questão do negro? Eu acho que as duas coisas. De um lado, eu creio que a situação piorou. E vai piorar mais ainda daqui a pouco. Eu creio que a situação piorou. E vai piorar mais ainda daqui a pouco. E vai piorar porque os negros foram para as escolas, chegaram às faculdades. Estão competindo. Começando a competir. Estão competindo, mas na sua maioria eles seguem curso de segundo nível, ou de terceiro nível, porque a educação no Brasil é feita em segundo nível. Né? Então, a grande massa negra não tem os instrumentos culturais próprios para a nova época que nós estamos entrando. Não é? Uma época de grande competitividade, onde encontrar emprego depende muito do telefone. Né? Se eu tenho um bom telefone, eu chamo. No Brasil se chama o telefone para tudo, né? Até para ver um médico, a gente pede pistolão. Né? Então, os negros não têm pistolão, não conhecem. Inclusive os mais importantes, tão pouco têm pistolão, porque a rede de relações é limitada, né? Ou branca. Né? Então, eu creio que nós estamos caminhando para acirramento de conflitos, pelo fato, inclusive, de que o número de negros que passam pelas escolas, pelas faculdades, cresce, enquanto que as oportunidades não crescem. Ou quando essas oportunidades são abertas, o salário é mais baixo. Né? E como há uma espécie de ressentimento de uma certa área da população branca, esta área da população branca tem ressentimento em relação com os negros. E vice-versa? Eu acho que não suficientemente da parte dos negros em relação a essa área, porque se há um ressentimento ineficaz, porque os negros não têm poder. Então, o ressentimento que tem eficácia é dos que têm poder. Então, eu creio que vai se caminhar para uma espécie de conflito no cotidiano. Eu espero que isso se dê rapidamente, eu acho que é bom que se dê, paralelamente a uma vontade de participar da sociedade, não aceitar entrar em guetos, porque é um risco, é uma tentação que pode ser aberta aos negros. Bom, vamos nos formar grupos. Mas, por exemplo, deixa eu perguntar para o senhor, hoje nós temos no Brasil já inúmeros negros de alta expressão. O senhor, o Gilberto Gil, o Pelé, né? O pensamento dele, mas enfim, um negro, um expoente, né? Outros. O senhor acha que a senadora Benedita da Silva, que tem muitos negros já Dias Nascimento, enfim, vamos citar outros, né? Há uma, digamos assim, uma conversa desses chamados líderes negros, há um pensamento bastante próximo, ou há disputas, os negros se disputam muito também. Como é que funciona o movimento negro nesse sentido? Acho que quando você se torna eminente, não tem por que disputar, né? Porque são eminências em áreas diferentes, né? E a minha experiência pessoal, por exemplo, o Gilberto Gil me inclui no site dele, eu não tenho site, mas as minhas coisas estão lá, né? O Abdias me aprecia e eu retribuo o apreço dele. Então, os movimentos de classe média é que são competitivos, porque próprio da classe média tem dificuldade para entender os grandes problemas. Né? Então, os movimentos de classe média são competitivos, mas no momento é uma etapa, eu creio, né? Eles são indispensáveis também. E eu creio que é uma caminhada que é lenta, que o exercício político da negritude, no meu modo de ver, é incomensuralmente menos forte que nos Estados Unidos, e a absorção do movimento negro pelo Estado, quer dizer, os negros
do Fernando Cardoso, os negros do Montoro, tudo isso cria dificuldade para o exercício exatamente da atividade política. Eu vejo, talvez esteja enganado, mas eu vejo que o racismo está muito em cima da questão cultural. Quer dizer, no momento que o negro também cresce culturalmente, as barreiras sociais diminuem. Né? Eu não creio nisso, não. Porque tem um cotidiano, né? Quer dizer, na rua, ou seja o lugar onde chega o negro, ele é visto como tal. Quer dizer, há os dois extremos. Um é ser tratado como uma exceção. Então, e também não é agradável. Né? Então, e do outro lado é visto como aquele que não pode estar ali, que não pode ser aquilo. E que é a cultura brasileira, como consequência do século de escravidão e da falta de vontade política de mudar. O jornalista Roberto Pompeu de Toledo lançou há poucos dias um livro com uma longa entrevista com o presidente Fernando Henrique Cardoso. A questão social foi abordada e um dos trechos foi publicado pela revista Veja. O presidente da República tem falado algumas coisas sobre isso. Ele podia trazer esse debate, digamos, para a sociedade de uma forma mais forte? Ele não podia, devia, só que ele não quer. Nessa entrevista que ele deu recentemente à Veja, ele fala como se ele fosse um sociólogo sueco num congresso internacional em Bombaim. Quer dizer, o Brasil podia estar ausente. Ele não fala como um homem de Estado, porque ele diz, seria bom que se fizesse isso aqui. Não, o homem de Estado tem ponto de vista. Ele se recusa a ter posição. Mas ele estudou, uma das teses do presidente foi a questão negra, né? É o que o senhor está dizendo. Ele estudou. Mas ele agora é o presidente da República, então ele tem que fazer. Então, ele teria que, a partir da posição dele, tomar partido. O presidente Clinton, nos Estados Unidos, ele não é negro, mas ele criou o que ele chama de iniciativa em relação aos negros. E ele, pessoalmente, ele comanda, junto com a mulher dele, círculos de pensamento para encontrar soluções para a condição do negro, que é mais miserável. Quer dizer, de um lado há um ascenso social grande, com a ação afirmativa, se ampliou a classe média negra enormemente nos Estados Unidos, mas agora com a globalização está havendo uma volta, né? Um caminho para trás. E o presidente Clinton toma a iniciativa, ele vai na frente. É isso que eu gostaria que meu colega e amigo Fernando Cardoso, que é presidente da República, fizesse. Né? Deixar de ser o sociólogo sueco, se tornasse o presidente do Brasil em relação com os negros. Né? Até porque ele diz que tem o sangue preto também, né? Ele sempre diz isso, mas é muito fácil dizer isso, né? Ele revela nessa reportagem a dificuldade de tomar ação. A gente fica um pouco preocupado. Esse é um desafio que o senhor faz ao presidente. De forma amiga, né? Como a gente deve fazer com um colega. Porque eu acho que, de qualquer forma, quer dizer, quanto mais o debate democrático for aberto, né, professor, mais nós vamos avançar nessa questão. Né? Eu creio quanto que... mais discutimos na televisão, por exemplo, certos assuntos, né? Eu creio que sim. Mas for possível explicar, né? Quer dizer, explicar a condição do negro fora dos slogans, né? Fora da choradeira, da lamúria, que é um aspecto que acaba sendo negativo, né? Então, tem que tomar uma outra forma. Professor, ouvindo o senhor falar sobre a questão do negro, né, eu também estou pensando na questão da cidadania. Né? Como é que nós, brasileiros, vivemos a cidadania? Vivemos mal. Vivemos mal porque no Brasil não há cidadãos. As classes médias não querem ser cidadãs, querem privilégios, e os pobres não chegam a ser cidadãos. Vivemos mal. Vivemos mal porque no Brasil não há cidadãos.
as classes médias não querem ser cidadãs, querem privilégios, e os pobres não chegam a ser cidadãos. Chegamos a alguns bons resultados do ponto de vista do consumidor, né? Da reclamação, do atendimento. Jurídico que defende, mas o debate dos valores, eu acho que esse é que é o centro da questão da cidadania. Quer dizer, a cidadania, ela se amplia, quando se amplia também a noção de valor. Viver valorando as relações interpessoais, viver valorando a minha relação com minha terra, viver valorando a mim mesmo como pessoa, né, forte, e tudo isso é posto de lado. A consequência é que os partidos têm dificuldade de serem partidos, porque os partidos acabam embarcando, né, e acabam não tendo propostas coerentes, porque se formos todos cidadãos, os partidos são obrigados a fazer propostas coerentes, seguindo linhas diferentes. Indispensável numa democracia, oferecendo alternativas. Se as alternativas são somente do consumo, se a oferta é só de coisas, e mais um pouquinho de dinheiro, a ideia de cidadania se reduz e a democracia serve. Fica o nome, porque nós continuamos falando que há uma democracia no Brasil. Será que é mesmo? Ou há um sistema eleitoral, há um eleitoralismo? Simplesmente eleger um cidadão não significa que... É pouco, não é? Quer dizer, cria a ilusão de participar, a ilusão de ser parte no processo de mando, de comando, e, na realidade, a discussão pública dos grandes problemas não pode progredir, né? O senhor falou uma questão eleitoral, né? Nós vamos ver esse ano um ano muito importante, eleições presidenciais, para governador, para deputado, né? Um ano de grande debate, né? Como é que o senhor acha que as oposições estão se colocando nesse momento? Em primeiro lugar, acho que o ano do grande debate vai ser o ano que vem, não este ano. Depois da eleição. Porque a eleição, como o senhor acaba de dizer, fala da oposição e da situação. Eu acho que é pouco. A oposição aqui é um homem. Eu acho que não é um homem, é um conjunto de ideias, né, que se apresentam como caminho. A gente pega outro conjunto de ideias, né, um terceiro conjunto de ideias. Então, os partidos todos querem ganhar as eleições, mesmo os de esquerda, imagina que tem que ganhar. E aí o trabalho pedagógico, né, de explicação do mundo, de explicação do país, de propostas para cada lugar, para o país, para o mundo, fica em segundo plano. Eu acho que há uma distorção do processo político que tem que ver com o fato de que os políticos não fazem mais política. Como o aparelho de Estado tão pouco faz política. A política é feita pelas empresas, das grandes empresas, não todas, né? Algumas poucas empresas fazem política e os outros seguem. Pedem um adiamento, não pode ser hoje, mas daqui a 10 dias, pedem prazos, mas seguem. E eu acho que a gente tem que rapidamente mudar isso. Só que este ano não há o clima, exatamente porque tem eleição. Com isso não estou dizendo que sou hostil à ideia de eleição, porque eu acho que a política é a atividade mais nobre, não é? A atividade mais nobre é a política. Não vamos embarcar nisso de sair criticando os políticos, porque isso é uma atitude liberticida e democraticida, se essa palavra existe. Mas a gente tem que ajudar a corrigir os equívocos aos quais os partidos são arrastados
essência do poder era indispensável para que o homem de poder possa caminhar. Então é sempre um vai e vem, que não é o próprio do intelectual. O intelectual está sempre indo, né? Quando ele erra, ele para e toma outro caminho, mas sempre caminhando, crescendo na produção, sozinho, né? Ele não consulta a ninguém. O senhor acha que a função do intelectual é incomodar? É incomodar, né? Exatamente. Em francês, déranger, né? O intelectual existe para incomodar, não é? E na política, aqueles que incomodam, eles são excluídos, né? Eu creio que sabe disso, né? Mas, professor, o senhor acha que nós estamos vivendo um momento, digamos assim, difícil no Brasil também, né? Ao mesmo tempo, saques em vários estados, a questão da fome, a questão é uma questão que já perpassa a sociedade há muito tempo, né? Mas hoje aparecendo mais. Acho que são sinais apenas, né? São sinais. A gente tem que ver como sinal. E em vez de criminalizar os que participam disso, que são finalmente vítimas de formas de violência que acabam sendo consagradas, né? Então, eu creio que tudo isso é um alerta. Que nós estamos mudando de civilização. Quer dizer, estamos entrando num outro mundo, que não é esse da globalização perversa que nós estamos vivendo. Estamos nos encaminhando para outra forma de relações. Quer dizer que o senhor olhar assim o final do século, o início de um novo milênio, de um novo século, o senhor é otimista? Completamente. Eu creio que não há condições para... Já está fazendo água, essa globalização atual, está fazendo água já, em toda parte. Os sinais são claros de recusa consciente, inconsciente, dessa forma de globalização. E tudo está pronto para que se realize uma grande mudança. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer mais um programa, porque agora nós estamos entrando em um outro que eu vejo assim com mais, digamos assim, com menos otimismo que o senhor, né? Eu acho que é o contrário. O mundo hoje está preso por um sistema difícil de sair dele. Eu não acho. Não acho, porque se o capitalismo tomou conta do mundo inteiro, então a contradição se torna paradoxo, que é a contradição em estado puro, né? E aí não tem outra solução senão a mudança. Quer dizer que o senhor acha que da contradição é que vai sair a mudança? Já está saindo. Está saindo. É que nós não... Já percebemos. Nós não somos aparelhados intelectualmente para perceber. Quer dizer, que nós fomos educados por um certo tipo de raciocínio, de caminho intelectual, e tudo isso nos perturba, e a gente não pode parar para muito, né? E aí repete o mesmo caminho intelectual, em vez de buscar outra forma. Eu acho que estamos vivendo um momento muito bonito, e é por isso que eu sou optimista, totalmente optimista. Obrigado, professor. Eu que lhe agradeço, foi muito agradável